Oi, pessoal, estão conseguindo ouvir? Tá, eu vi que a maioria está entrando agora. Realmente, pessoal, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês que já estão aí. A professora, ela salvava as aulas e mandava para vocês? Ela tinha um canal no YouTube, daí ela deixava lá no canal dela para a gente assistir. Ah, tá, entendi. Tá, porque está demorando um pouquinho para gravar, mas aí eu mando depois para vocês. Deixa eu entrar aqui de novo, então. Então, assim, pessoal, ainda sobre a questão do choque anafilático, tá? Que pode acontecer. Existem uma situação que a gente tem dentro do organismo, né? Algumas substâncias que muitas vezes elas são chamadas de histamina, que ela causa uma vasodilatação. Mulheres, por exemplo, que tomam anticoncepcionais, que muitas vezes não sabem as fórmulas, são prejudicadas por algumas situações até de muita histamina. Isso vai de organismo para organismo. E alguns casos de pacientes, quando tem um excesso, pode ser prejudicado um inchaço em todo o corpo, ou mesmo um vazamento de líquido para fora dos vasos, que vão ser prejudicados devido à histamina. Ela é uma proteção, mas ao mesmo tempo não pode ter demais no organismo essa substância. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Tá. Então, assim, nós temos que cuidar, então, com essas reações, tá? Mas o choque anafilático, realmente, ele é um pouquinho mais sério, né? Se prejudicar o paciente, pode vir a causar algumas situações, inclusive de parada cardíaca. Aí sim vai ser bem mais agravante. Eu vou passar para vocês, que eu quero ver também como é que era, se a prof botava para vocês o link lá na plataforma ou como vocês recebiam os vídeos dela. Como é que vocês preferem? Alguém me diga aí, por favor. Pode falar, Tu diz o link, link de vídeos. mas aí ficaria onde esse vídeo? No YouTube ou... Eu quero ver com vocês como é que seria melhor. Eu posso mandar ele por e-mail para vocês, posso colocar o link na plataforma em cada aula, como que ficaria melhor? Tem o espaço dos links na plataforma também. Acho A que é prof, melhor. Pode falar, pode falar. a prof, ela colocava os links do Zoom, Sora, no portal do AVA. Daí a gente acessava ou ela mandava ali pelo grupo do WhatsApp. Tá. Daí depois que ela salvava os vídeos, ela colocava no YouTube. Então ela deixava o link do YouTube salvo também ali na plataforma, para quando a gente fosse reestudar novamente para fazer as provas e tudo mais, a gente conseguir olhar as aulas novamente. Tá. Daí ficou salvo no canal do YouTube dela. Daí toda vez que a gente tem dúvida, que quer estudar alguma coisa, a gente vai lá no canal e olha. E vocês conseguiram ver bem com o link, conseguiram abrir certinho tudo. Sim. Tá. Porque eu fiz isso com duas turmas agora, duas turmas, uma de Porto, uma de Novo Hamburgo, e deu certo. Porque nós não tínhamos esse sistema antes. Nas férias que vocês tiveram de verão, a mantenedora abriu um espaço maior para que a gente conseguisse colocar, inclusive, vídeos e inserir lá na plataforma. Então, isso até melhorou bastante. Mas, mesmo assim, eu prefiro perguntar para vocês para ver como é que vocês estavam acostumados a receber. Então, eu vou colocar os links lá, vou mandar, vou colocar certinho lá para que vocês possam assistir. Porque tem procedimentos muito bons que vocês conseguem ter uma noção melhor, né? Dentro do que a gente vem falando, tá? Então, aqui. Ô, prof, Pode falar. sobre os vídeos ali também, que a senhora está falando também sobre colocar ali como é que é o procedimento, ela também colocava no AVA. Ela fazia que nem a senhora está fazendo ali. Ah, vai ser ombro e joelho. Aí ela colocava logo abaixo o vídeo sobre o exame ombro-joelho. No próprio dia da aula. Isto, aham. Ela colocava os vídeos ali. Tipo ali, aonde tem a aula 2 de hoje, ela colocava junto os links. Isto, aham. Tá, entendi. Tá bom então, obrigada. Ô, professora, a Alice está pedindo para a senhora aceitar ela. Não aparece nada para mim. Um pouquinho, deixa eu ver.
Não está aparecendo para mim. Acho que está eu vou dando pedir problema de link, o pessoal está então. clicando no link diferente. Será que o pessoal não está entrando no link anterior, tentando entrar? Aconteceu comigo. Eu tive que ir testando até que deu o link certo. É, porque aí o link tem o horário, né? O link tem o horário. Se entrar no horário errado, não vai, aí já passou, não vai nem aparecer, não vai conseguir entrar. Pode ser que de repente seja isso. Vamos ver depois se eu consigo inserir também a gravação da aula para vocês. De repente eu consigo botar na própria plataforma, senão eu vou comunicar a vocês como é que eu vou fazer, tá? Então, aqui, gente, punção articular. Existe, no caso da artroscopia, a forma... Agora está entrando a Alice aqui. Deu. Então, assim, existe na artroscopia uma forma que precisa ser utilizada, só que o paciente não pode estar com o joelho inchado demais. E isso vai depender daí do traumatologista que vai fazer essa avaliação. Então, ele vai fazer uma punção no joelho e pode ser realizada exatamente na parte externa da coxa, bem próxima da patela, tá? Na área proximal da patela, em virtude de um amplo campo para a introdução da agulha, conforme diz aí. Então, qual é a recomendação? Que seja feito exercício bem leve, ativo, destinado a favorecer o relaxamento muscular. O médico, inclusive, na hora, verifica se está relaxado realmente a região, não pode estar contraída, né? Para que, então, haja uma facilidade de mexer na articulação. Ela não pode estar totalmente rígida. E aí, o médico vai aspirar o líquido sinovial, que geralmente tem um excesso. Pode acontecer de repente, ocorrer um derrame na articulação, que é esgotar, eu botei ali entre parênteses, esvaziar previamente a injeção do meio de contraste. Então, quando o médico vai colocar, como aparece na imagem aí, e também em vídeo que eu vou encaminhar para vocês, a artroscopia, acaba o médico tendo, às vezes, algumas dificuldades. Porque, como eu disse para vocês que a anestesia não pega, de repente, na hora de fazer a manometria com sonda e utilizar ali para fazer com a instrumentação, pode acontecer, sim, como uma cirurgia, uma mini cirurgia, um mini procedimento. Mas, às vezes, se for uma situação mais agravante, vai ser suspenso. Então, o médico traumatologista, ortopedista, ele vai usar o que está aí, que é um tubo fininho, uma câmerazinha, tem uma imagem que eu botei no material, a gente já vai ver aí, aonde ele consegue observar com a câmerazinha as estruturas do interior da articulação. Se tem processo inflamatório, agravante ou não, se vai pegar ali realmente a região a ponto de conseguir fazer o procedimento, né? Avaliar se tem algum problema com as estruturas da articulação, a modo que consiga verificar o que está acontecendo com essa artrografia. Diante do momento que consegue com a câmera visualizar o que está acontecendo, esse paciente, ele vai fazer normalmente o exame a ponto de ser diagnosticado o que ele vai fazer, se ele vai realmente para um processo cirúrgico maior, porque aqui, na verdade, é só retirar o líquido do joelho, né? O líquido sinovial em excesso, que muitos chamam de água no joelho. Ou se o paciente vai ter que ir para um procedimento diferente, que às vezes é só um tratamento. Porque isso aqui pode acontecer de voltar. Isso aqui acontece, inclusive, muito com jogadores de futebol. E isso está numa situação, muitas vezes, de uma forma que tem uma baixa osmolaridade, que a gente diz que é exatamente uma baixa observância, que a gente consiga definir na imagem, a osmolaridade, ela pode prejudicar a imagem, se tiver um processo muito inflamatório, como eu disse antes, que pode aparecer igual uma mancha de algodão. Então, isso sim pode prejudicar. Quando eu colocar o vídeo para vocês ali, quando eu mandar para vocês, quando eu dava aula para vocês, eu mandava num grupo do WhatsApp, né?
Mas aí eu coloco no link direitinho ali para vocês assistirem, vocês vão ver que não é um processo demorado, ele é um processo até bem rápido, mas se não tiver algo inflamatório que venha impedir demais que seja feito o tratamento. Quando um paciente vai fazer uma retirada de um siso, por exemplo, muitas vezes ele tem que tomar um anti-inflamatório antes de fazer um procedimento. Alguns casos aqui também são assim, certo? Depois nós temos também a artrografia do ombro, né? Que aí vamos fazer também os mesmos procedimentos. E aí, sempre aqui nós vamos conseguir verificar as rupturas de cápsula, as rupturas de cápsula articular, que é saber se realmente o ombro se mexe, se ele consegue fazer a movimentação do braço, como eu falei, que vai para frente, para trás, dobrar ou não, se tem alguma situação de perfuração do tendão do supraescapular, que a gente vai ter que rever lá no laboratório de novo, quando vocês tiverem aula com Audrey também, conhecer melhor a anatomia do ombro, né? E muitas vezes a alteração de estrutura, que é igual como eu falei antes do joelho. Às vezes, a cápsula articular, ela não consegue mais se encaixar porque tem desgaste e simplesmente o paciente não consegue o encaixe da articulação correta com clavícula, escápula, né? Aquele processo que a gente sempre tem ali do manguito rotator, que tem que funcionar bem. Então, quem faz principalmente ortografia de ombro? Quem utiliza muito os braços e a mão e o punho. Então, quem digita muito computador, quem trabalha como cabeleireiro, como costureira, pessoas que utilizam muito os movimentos repetitivos, né? São pessoas que futuramente têm algumas decorrências aí, intercorrências que podem acontecer com o seu organismo e venham afetar. Muitos pacientes têm um problema que afeta inclusive o ombro, afeta o húmero, que é o nosso braço, o antebraço, que é o nervo mediano, que ele vem exatamente da região aqui do punho e ele cria um processo inflamatório de movimentos repetitivos. O bancário, contando dinheiro, coisas mirabolantes aí de várias profissões, né? Uma pessoa que usa a moto, ela tem toda aquela vibração ali na aceleração, o tempo que está dirigindo, até o mesmo motorista num veículo. Pode ter, às vezes, um desgaste de muitos movimentos repetitivos, mesmo que está ali segurando uma direção, mas principalmente a moto, nem tanto o carro. Cada pessoa tem algumas deficiências que acontecem no desenvolvimento ósseo do decorrer da vida e que venham a prejudicar a ponto de afetar, de repente, numa situação ao qual eu estou falando, o nervo mediano. E aí ele prejudica realmente de doer o braço inteiro. A pessoa não consegue se movimentar. Dizem também que os professores, né, de tanto escrever no quadro, alguma coisa assim, também. Hoje nós estamos principalmente num sistema remoto, onde o professor não escreve mais tanto, mas ele digita o tempo todo, né? Então, também, às vezes, há algum prejuízo aí. Mas vocês vão encontrar muitas pessoas com situações que vão ter que fazer, sim, a artrografia de ombro, para ver a questão da articulação, né? Tem um desgaste que vem prejudicando. E aí, quando tem uma patologia a mais junto, né? Igual a bursite, tem a situação da bursa também, que é inflamatória, então prejudica o nosso paciente. É um exame radiológico, né? A gente utiliza também, a gente chama de pneumografia AR, que é um contraste opaco, é um pouquinho diferente do que se usa para joelho. Então, geralmente na radiologia convencional, sistema CR, a gente diz que é um exame físico, né? Ele não é tanto como o procedimento do joelho, um procedimento já pequeno, que a gente chama quase pré-cirúrgico, quando vai fazer uma avaliação da articulação, então tem um pouquinho de diferença para o ombro, até porque os ossos são menores, são mais fininhos, é diferente a própria estrutura toda do joelho comparado ao ombro, mas que também precisa ser visualizada e investigada a articulação. Então, nós vamos encontrar algumas situações desse paciente que faz a artrografia de ombro, situações de pacientes com uma desmineralização óssea agravante, que vocês aprenderam lá em densitometria, que é a osteoporose, a gente diz que é difusa ou localizada,
pode ser difusa, de repente vai de uma região para outra, né? Não é só uma região que tenha a osteoporose. Ou a condensação óssea, que são tumores, alguns pacientes com depósito de cálcio, aqui diz calcários, mas são os próprios cálcios, né? Muitas pessoas tomam, às vezes, cálcio sem precisar, às vezes até ultrapassando a limitação. E aí o osso tem cálcio demais e ele também acaba tendo algumas fraturas desgastantes. A densitometria, ela mostra também a prevenção da falta de crescimento ósseo em crianças que não crescem, né? Não chega uma certa idade, não tem crescimento, então já mostra para a gente, muitas vezes, depósito de cálcio de uma gestação, que às vezes a mãe nem se dá conta que teve cálcio demais, outras têm deficiência de cálcio, nem fizeram uso de cálcio numa gestação. Aqui também na ortografia de ombro a gente encontra lesões não degenerativas, lesões no desenvolvimento da vida da pessoa, mas algumas degenerativas de artrose, que é justamente a dificuldade de movimentar toda a região do ombro. E aí, automaticamente, acaba doendo também as costas, né? Afetando muitas vezes a própria cervical, a coluna torácica. Existe também redução de estreito acrômio tuberositário, que talvez vocês vão lembrar lá na anatomia, que tem alguns prejuízos, né? Aqui eu botei uma imagem para ver o que vocês lembram um pouquinho. Também trabalha-se também em cima de uma investigação do acrômio, que é toda a junção ali da parte tanto da clavícula como da escápula, né? Precisa realmente ter a ponta do acrômio arredondada, exatamente como um cabide, é uma forma da gente lembrar e não esquecer. Então, acaba tendo toda uma questão de estrutura, um formato, que lá na patologia, quando vocês verem as imagens, vocês vão entender que nós precisamos compreender que realmente existe um alinhamento ósseo, uma arquitetura óssea, osso com osso. Não é a ponta de um osso que às vezes vai afetar um probleminha só daquele osso. Às vezes a ponta de um osso que não está delineada pode prejudicar a junção com outro osso. Ali no caso nós temos a cápsula de ligamento do acrômio clavicular com o próprio acrômio. Então a clavícula tem que encaixar. Ali está um pouquinho separado, mas porque teria a articulação entre um e outro, né? Então, muitos pacientes, eles acabam tendo tanto o que eu falei para vocês, do problema no local, aqui seria um ombro doloroso, né? A gente chama de síndrome do ombro doloroso, ou mesmo a impotência funcional, de alguns graus variados, que a gente chama de grau 1, 2, 3, que é desde uma situação inicial, ao agravamento. Então, a pessoa tem os transtornos e as distâncias de aparecimento da síndrome no ombro. O que prejudica? Novamente, o que falamos lá do joelho, os ligamentos, os músculos, os tendões. E aqui, realmente, nós temos situações, não sei quem falou antes aqui do gel, né, que a gente falou, que alguns pacientes fazem uso, alguém fez um comentário. E aí... Eu. Quem? Foi eu que fiz o comentário, prof. Quem é o eu? Tamara. Ah, sim, desculpe, Tamara. Então, assim, que nem antes a Tamara comentou, né? Então, tem pacientes que fazem esse processo do congelamento, e a ideia desse congelamento, desse uso do gel, é exatamente em torno de uma duração de 4 a 5 meses. E a partir do momento que o paciente tem algum desgaste ósseo, ele tem alguma deficiência, ou seja, uma desmineralização óssea, que vocês aprenderam lá em densitometria óssea. O que acontece? O gel não vai sustentar a situação do problema. E aí, realmente, o paciente vai ter algumas deficiências e não vai conseguir fazer com que tenha alguma solução. Então, a artrografia, mostrando que a articulação, de repente, apresente algum processo inflamatório e o paciente tem o desgaste, já vai para um procedimento cirúrgico. Às vezes, a resposta está antes de fazer o exame. Só que o médico pede o exame. E quando, às vezes, vai acontecer na hora o procedimento, conforme o comportamento daquela região dolorosa, o médico desiste
de fazer exatamente o procedimento que está agendado e que do qual nós participaríamos. Então, é que nem, gente, abrir uma cirurgia e na hora ver que não é aquilo que se esperava. Tem gente que diz assim, a radiologia não vale nada. Não, só um pouquinho. Hoje, a radiologia ela é responsável por, não vou dizer 80% de curas e sobrecuras, mas quase isso. Porque alguns anos atrás, os médicos cortavam o paciente e se arriscavam. Vamos ver o que que tem. Hoje, o médico já abre a cirurgia sabendo grande parte do problema. Mas ele pode abrir, às vezes, 2 meses depois de fazer uma artroscopia de ombro, às vezes, 1 ano depois, às vezes, quando o SUS chama, e o paciente já está num outro quadro, já não é mais só o ombro, já está afetando o úmero, já está afetando os músculos, né, que envolvem todo o descanso do ombro, o descanso da nossa coluna inicial, a parte de cima, por exemplo, o trapézio, que a gente sempre diz que ali a gente deixa as ansiedades, que ali a gente deixa o peso dos nossos dias, das nossas rotinas, que na verdade é a nossa postura, que às vezes está inadequada também. Então, quando o médico vai fazer uma artroscopia de ombro, conforme a situação, se ele verifica que a articulação está problemática, mas o raio-x que ele fez do ombro, que o técnico fez do ombro, não mostrou outras deficiências, vai ser tratado para articulação. Vai ser tratado, inclusive, para a cápsula articular, que vai ser os cálcios. Então, muitos pacientes apresentam diversas situações. O nosso ombro, eu coloquei aqui só para relembrar vocês, que eu sei que vocês têm lá na anatomia, mas aí buscar todo o material, vamos esperar o Aldrin se encontrar com vocês, né? Para matar a saudade da anatomia e do prof. Mas o ombro, ele é formado por 3 articulações, então eu só repeti aí dos nossos materiais de anatomia, que é o glenohumeral, o acromioclavicular, o esternoclavicular e a região de deslizamento entre a escápula e a região torácica. Então, o que que acontece? Na maioria das vezes, uma dessas articulações pode apresentar um desgaste de líquido sinovial ou mesmo simplesmente de deslizar para a região torácica, como diz aí. E aí sim é que vem o papel do médico que vai fazer a cirurgia, do médico que vai visualizar as nossas imagens, do médico que vem fazer uma artroscopia e ver, opa, é pouquinho, a articulação não está totalmente desgastada, vamos tratar esse paciente. Ou vamos até fazer, de repente, uma cirurgia e colocar uma prótesezinha. Gente, prótese não é barata. Existe prótese de 10 mil a 60 mil. Estou jogando assim para o alto valores. Mas muitas vezes acontece do procedimento ser desnecessário fazer uma cirurgia. E o médico faz uma artroscopia, ele já vai dizer a quantas anda a situação. Então, é um exame de qualidade, né? Ele não é extremamente um exame que tenha que ter o uso de um contrastado, mas ele é um exame que faz parte da administração de meios de contraste, porque em alguns casos o médico pede sim que seja injetado o contraste endovenoso no paciente, tanto para joelho como para o ombro, para visualizar melhor, para definir melhor as imagens, ou seja, enquanto vocês aí estiverem acompanhando o médico fazer a artroscopia, qual é o papel de vocês? Vocês vão ter acoplado à sala, né, o raio-x, e vocês vão estar radiografando as imagens, para ver se, por exemplo, que nem a luxação de um ombro, o paciente pode ter normal o ombro, como está na primeira imagem aqui, pode ter um probleminha na luxação anterior, né, na região anterior do osso, ou pode ter uma luxação posterior. Quando que a gente consegue ver posterior? Quando vocês fizerem raio-x lá no laboratório comigo, que a gente vai ver exatamente o processo rotator que a gente faz. A gente rotaciona o braço para que a gente tenha o resultado de imagens assim. Então, nós vamos daí aprender a observar melhor o paciente. Quando a gente começa a entender o que eu falei para vocês. Anatomia, imaginologia, que é patologia da radiologia, o componente,
e entender o que vocês vão visualizar lá na tela, lá no negatoscópio, ou lá no computador, sistema digital, sistema DR. Vocês vão começar a observar, onde aqui a gente vê um ombro luxado, deslocamento de ossos, e depois um ombro reduzido, né? Aonde a gente vê ali exatamente a clavícula já mais deslocada na terceira imagem do que nas duas primeiras. Então, isso vai fazer com que na hora da artroscopia, na hora que o médico vai colocar, deixa eu colocar aqui para vocês, vai colocar a câmera com o instrumento cirúrgico bem na região solicitada para fazer a artroscopia, ele já consegue com a câmera visualizar se tem alguma luxação, se tem algum deslocamento, se tem a falta de cartilagem ou não, o que está acontecendo com a articulação. Então, assim, dizem que não é um procedimento doloroso, né? Eu assisti só no Cristo Redentor em Porto Alegre, e já faz bons anos. Então, como eu disse ontem, a nossa região tem pouquíssimo hospital que faz meios de contraste. Falei para vocês ontem que o Jason Vargas, o nosso professor, atua lá no Hospital de Rolante. Então, tem alguns hospitais que ainda trabalham com contrastado. Falei para vocês no nosso estágio, para Novo Hamburgo também, que eu tenho 2 alunos agora de Porto Alegre, que eu fechei parceria há 2 meses, e os alunos já começaram, dia 3 de maio. Felizes da vida, estão fazendo na Pante Radiologia em São Leopoldo. Então, ali na Pante, eles tinham exame de meio de contraste, deixaram de fazer, porque o que eu comentei na sala de aula ontem, se alguém lembrar, que é um exame, às vezes, não artroscopia, mas os exames, por exemplo, que a gente vai falar quinta, vai falar semana que vem, até o final do componente aqui, que infelizmente ele é meio rápido, mas que tem bastante coisa para aprender, alguns exames demoram, então, 120 minutos. E as clínicas ganham dinheiro fazendo outros exames, que não são tão demorados. Então, às vezes, nós temos, conforme o conveniado, conforme o paciente, dependendo do SUS, que é encaminhado para outra região aonde fazem meios de contraste. Por quê? Porque a ressonância é mais cara. Então, muitas vezes, nós não vamos ver pacientes logo solucionando o seu problema, porque ele fica ali fazendo vários raios-x, tomando vários antibióticos, vários anti-inflamatórios, até conseguir, então, ajustar a sua situação de fazer um exame mais investigativo, né? Então, problemas de ombro, tem muitos pacientes, desde crianças que carregam pastas pesadas, mochilas, desde adultos, pessoas que trabalham com fórceps repetitivos em suas profissões, né? Quem sabe nós, professores, também, que escrevemos o tempo inteiro, digitamos, enfim, mas tem muitas pessoas que realmente são prejudicadas pelo ombro. Até vou dizer que, às vezes, tem quase mais problema de ombro e de coxo femoral do que a situação de joelho. E o coxo femoral é muito semelhante ao joelho. Então, como me passaram o plano de aula, que está dentro da nossa ementa curricular para ombro e joelho, eu coloquei aqui os dois. Mas de coxo femoral, na verdade, tem bastante semelhança. E aqui, meus queridos, os ligamentos. Qual é a responsabilidade deles diante de uma preocupação gigante quanto à responsabilidade do nosso organismo? É a estabilidade de uma articulação. São eles que seguram as pontas da articulação, né? São os ligamentos que se unem com a articulação, com uma cápsula articular. Então, são principalmente o glenomeral e o ligamento coracoacromial que trabalham pelo nosso movimento do ombro. Então, quais são as frequências aproximadas das causas de ombro doloroso? São principalmente 80%, como diz aí, bursites, né? Principalmente com ou sem depósito calcário. Tem pessoas que não têm cálcio no organismo. Tem pessoas que têm problemas repetitivos de anemia. Do que o osso de você se sustenta? De sangue e de cálcio. O sangue não é só para o sistema cardiovascular, não é só para o sistema vascular. Ele é, sim, para todos os nossos sistemas. E entre eles também o sistema ósseo. E existem também algumas situações de desculpe, só um pouquinho, aqui diz que é para mim atualizar, não sei se não vai terminar o tempo. De miofibrosites, né? Situações de fibroses,
8%, depois artrite de ombro, 5%, né? Artrite reumatoide, quando começa a ficar meio torto os ossos, e alguma porcentagem pequena, que diz aqui de 7%, de algumas outras situações. Diríamos assim, lesões, né, de ligamentos, algumas coisas que acontecem. Depois eu coloquei ali causas de bursite subdeltoidiana ou subacromial, né, que também podem acontecer junto com o deltoide, processo deltoide e processo acromial ali da junção do ombro com os seus ossos. Então, alguns acontece atividade excessiva, que é o que eu disse, processo de repetição de algumas funções. A hiperabdução, né, prolongada, pode acontecer. Uma situação de pessoas que viram sem querer, acaba virando o braço rotator e que não volta ao lugar. Isso aí geralmente vai para cirurgia. Rupturas também, de processo supraespinhoso, infraespinhoso, ou longa porção de bíceps. Então, por isso eu quero conversar com o Audrey, para vocês até conseguirem recapitular um pouquinho dessa situação das articulações com os ossos, né? Porque ele vai falar sobre anatomia, mas também importante o que eu estou colocando aqui para o processo quando nós vamos fazer imagens. Isso faz toda a diferença do entendimento da área da radiologia no atendimento. As situações de luxação, de acrômio clavicular, fraturas de troquíter e fraturas também diversas outras que acontecem dentro do nosso ombro. Então, a fratura de troquíter também são situações que mexem com toda a articulação, e aí não é só uma articulação do ombro, são várias, geralmente são todas que são afetadas. Irritação de osteófitos também. Existem alguns pacientes que têm situações crônicas e que ficam por muito tempo em leitos internadas, alterações de inflamações no manguito, músculo e tendões integrados ao rotator do nosso ombro, né? Que vem a trazer algumas situações como aqui, cartilagem totalmente danificada. Então, isso faz com que o paciente realmente seja prejudicado. E aqui, eu só coloquei com uma imagem final aqui, né? Que aqui, por exemplo, é uma ressonância magnética. Então, a gente consegue ver a diferença, muitas vezes, de comparações. Aqui nós temos como se a gente fosse ver uma região normal, aqui, né? A patela de frente, o joelho, e aqui do outro lado direito está em perfil. Então, quando vocês estiverem dentro do laboratório trabalhando com patologia radiológica, que ontem ainda comentei com a diretora que nós temos que ter um pouco de aula prática, nem que sejam 2 presenciais, mas que vai ajudar vocês bastante, vocês conseguem ter essas noções nas aulas práticas, vendo as imagens, trabalhando com as imagens, que isso é importante. Lá na patologia radiológica, a gente tem uma boa diferença quando a gente consegue ter a noção. Deixa eu tirar o material aqui, voltar. Então, assim, pessoal, eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida aqui? Alguma coisa que vocês precisam perguntar? Não. Pode falar, deixa eu ver o chat aqui. Tá tranquilo, prof. Eu acabei problema no meu ombro por causa do meu trabalho. Sim, isso aí acontece bastante. Acho que foi o Robson que comentou aqui. Agora os professores estão com problema na coluna. Ai, nem me fala. Vou fazer de conta que eu não li isso. Gente, a gente está com problema de tudo. Acho que eu vou ter até problema de visão de tanto trabalhar em computador nos últimos tempos, trabalhando para 4 escolas. Gente, então, assim, ó, o que é importante quando vocês forem fazer a entrevista, quando vocês forem para a área da radiologia, quando vocês forem para os estágios, é entender exatamente que ontem, quando eu comecei a falar, eu disse para vocês, fazer radiografia é uma coisa. A gente vai fazer uma radiografia de uma imagem intacta, de uma região, ou seja, morfologia humana. A gente consegue fazer morfologia humana, ver uma imagem de ossos, em vários posicionamentos. Quando a gente fala em meios de contraste, é radiografia, porém com investigação, através de uma palavra chamada fluoroscopia, ou seja, o que é meios de contraste? Meios de contraste
são exatamente é um exame, né, proporcionado dentro das radiografias para usar substâncias, que são contrastes, para a visualização da disfunção ou função de um órgão. Soraya, uma pergunta. Pode falar. Mas, no caso, usar meios de contraste para a radiografia de articulações de joelho e ombro, no caso, a endovenosa? Sim, podemos usar sim. Só que aqui, no caso, nós vamos utilizar quando for joelho e o ombro. De repente, alguma situação de um coxo femoral. Mas nós podemos usar, sim, o contrastado, com certeza. Só que assim, ó, o que eu vou... Eu acho que é o Igor, né? Isso. Tá. Só que assim, Igor, o que os médicos fazem hoje? A maioria dos médicos traumatologistas, eles não solicitam essa invasão, esse uso do contrastado. Se faz artroscopia sem o uso do contraste e se não aparecer alguma coisa diretamente para a ressonância. Ou nem se pede o meio de contraste, se pede diretamente a ressonância para não judiar do paciente. Porque veja... sim. Pode falar. Não, eu entendi agora. Tá. Porque assim, ó, Mas no Igor, caso, se for feito, vai ser endovenoso daí, no caso, né? é endovenoso. Só que assim, ó, Igor e pessoal, a gente sempre tem que pensar que se tiver um processo inflamatório, pode não aparecer nada no exame. Pelo contrário, prejudica. Então, é nessa hora que quem trabalhar com meios de contraste precisa reparar se está muito inchado o joelho, se está muito inchado o ombro. Vamos fazer uma imagem focada, um raio-x, que é o que o supervisor vai comandar para vocês, né, na supervisão, vai dizer para vocês fazerem primeiro um raio-x de carro-chefe de ombro, um raio-x, vocês vão aprender essas incidências no final do curso, e aí sim, depois fazer a artroscopia. Por isso que eu digo, muitas vezes é um exame que o paciente vai para fazer e acaba se suspendendo. E aí, nessa hora, vai sair um laudo feito pelo médico radiologista de plantão, que vai relatar exatamente o episódio que aconteceu na sala, como que o paciente se apresenta, sem a condição de fazer o exame com o uso de contraste, ou mesmo sem. Porque, assim, não sei quem de vocês estava ali antes, no momento em que eu falei da questão da anestesia, que se o paciente estiver muito intoxicado, se ele estiver com processo inflamatório, a anestesia não pega. Ela não vai fazer efeito. No caso da artroscopia, a agulha não vai nem entrar. Não tem como retirar o líquido sinovial daquele processo anti-inflamatório ali da articulação. Porque, normalmente, o excesso sinovial, ele vai dar um processo inflamatório na articulação. A articulação não vai conseguir fazer o trabalho dela de tanto líquido perturbando a articulação. E, então, isso vem a prejudicar, muitas vezes, o nosso exame. Talvez até isso faça... Estou com o meu alarme aqui. Talvez isso até faça com que as clínicas não utilizem mais tantos meios de contraste. Alguém até falou ontem na sala de aula de alguma coisa de hospital que tinha, não tem mais exame, enfim. E isso me chamou a atenção quando eu fui para fechar o contrato lá com a Pante agora, há pouco tempo, quando a Cleusa lá da Pante disse, Profileila, acredita, a gente fazia meios de contraste aqui. Só que a gente passava uma manhã inteira fazendo 4, 5 exames. Então, a gente não está mais trabalhando dessa forma, não fizemos mais. Entendido, pessoal? Certo? Sim. Eu deixei uma atividade para vocês, para que vocês façam ela até sexta-feira. Sempre lembrando, até 23h59, porque senão já gera atraso na plataforma, tá? Isso que eu queria perguntar. Não tem a eu acho que todos possibilidade queriam de perguntar. estender ela para final de semana? Porque nas quartas e na sexta a gente está tendo a cadeira de enfermagem também. Tá, então... Ah, é verdade, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês vão ter uma outra atividade após a aula de quinta. Então, eu sempre vou deixar as atividades da semana para a outra segunda, pode ser? Sim. Pode ser? É que o problema é que Pode ser. o problema é que esse componente é curto, e eu